Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as cirurgias de mama e o impacto que elas têm sobre a amamentação. Será que tem algum impacto em relação à amamentação? Será que não? Preciso fazer alguma intervenção ainda na gestação? Ou é só esperar o pós-parto acontecer? Como é que acontece isso, né? Vamos lá? Bom, então pensando em cirurgia de mama, a gente pensa em redução de mama, né? Vamos colocar em termos mais fáceis, assim, de entendimento. A gente pensa em redução de mama, quando a gente vai diminuir o tamanho da mama. Então, a gente tá tirando ali tecido mamário, a gente tá tirando quadrantes de mama, né? Enfim, redução de mama. E a gente pensa em prótese de silicone, implantação de prótese de silicone. E hoje em dia é muito comum a gente ter mulher, né, com histórico de alguma intervenção cirúrgica na mama anterior à gestação, e como sendo primeira gestação, às vezes até segunda gestação, enfim, tem um receio de será que vai dar certo a amamentação? Será que o procedimento cirúrgico que eu fiz antes vai interferir de alguma forma no meu processo de amamentação? Será que eu vou conseguir produzir leite? Será que eu vou conseguir amamentar? Né? Então, são os medos, são os receios que toda mulher que já passou por um procedimento cirúrgico na mama tem em relação à amamentação e tem o desejo de amamentar. E na verdade, de uma maneira geral, quando a gente fala em procedimento cirúrgico nas mamas, redução de mama ou prótese, né, de silicone ou implante de prótese de silicone, a gente não pode dar certeza se vai acontecer de forma tranquila ou não essa amamentação antes de fazer uma investigação. Então, o que é isso? É a gente ter que passar por uma avaliação do profissional antes ainda na gestação, e a gente cavucar aí esse histórico, como é que foi essa cirurgia, onde foi essa cirurgia, tirou tecido, não tirou, só implantou prótese de silicone, ou fez as duas coisas juntas, diminuiu e colocou prótese, enfim, por onde foi essa prótese de silicone, né? Por onde foi inserida essa prótese de silicone, mexeu em areola, não mexeu, quanto de tecido mamário foi tirado, se for redução de mama, enfim, tem que haver uma investigação para a partir daí a gente entender mais ou menos qual vai ser o mais ou menos, tá? Esse é o detalhe, pra gente entender mais ou menos qual cenário espera a gente num pós-parto, e a partir do pós-parto imediato a gente já ir trabalhando essa mulher aí para caminhar para uma amamentação. Só que a gente nunca, mesmo diante de uma avaliação ainda na gestação, a gente nunca pode afirmar para essa mulher se ela vai conseguir amamentar ou se ela não vai conseguir amamentar. Então, isso vai depender muito de quando o processo de amamentação na prática começar mesmo, né? Quando a gente começar, aí a gente vai avaliar como que tá a produção dessa mulher, se tá aquém ou se tá ok para o período ali que ela tá vivendo de pós-parto e idade do bebê. A gente vai avaliar se houve obstrução de ducto, se houve secção, né? Se houve ruptura de algum ducto ali, que é o que faz o leite sair da mama, o canalzinho que faz o leite sair da mama durante a cirurgia, ou seja, se teve algum trauma desse ducto e tá impedindo que o leite saia da mama, então é lá no pós-parto que a gente vai avaliar. A gente vai avaliar principalmente a elasticidade dessa pele da mulher, né? Principalmente da areola. Teve comprometimento da elasticidade, o que dificulta a boa pega do bebê no peito? Não teve? Então, tudo isso a gente avalia realmente quando começa a prática da amamentação. Então, ninguém vai poder te falar se você vai conseguir amamentar ou se você não vai conseguir amamentar ainda na gestação. O que a gente consegue prever mais ou menos ali um quadro que espera, dependendo da história da cirurgia, a gente tem mais ou menos uma noção do que pode acontecer ali no pós-parto e basear as nossas condutas, né, enquanto profissional, tô falando, em relação, em cima disso. Mas o que vai determinar mesmo sucesso ou não da amamentação, ou exclusiva ou mista, enfim, vai ser a amamentação na prática. O seu organismo te dando a certeza e te dando as respostas ali que a gente precisa a todos esses questionamentos. Então, a gente sempre precisa deixar claro para a mulher que a gente não sabe se a amamentação vai ser impossibilitada ou não, dependendo do tipo de procedimento que ela passou, mas que a gente vai tentar sim e que a gente vai trabalhar para
para que a amamentação aconteça e vai avaliar dia após dia, né? E a partir daí organizando o que dá para organizar. E quando a gente fala só do implante de silicone, só da prótese mamária, é um cenário muito comum hoje em dia, né? Muita gente novinha coloca prótese de silicone, nem pensa lá na frente se vai ter filho ou não, mas só a prótese de silicone sozinha, ela não interfere na amamentação enquanto produção de leite, quando a gente fala só de colocar a prótese, né? Só colocou a prótese. O que a gente vê que na verdade não é nenhuma complicação e nenhuma dificuldade, é só uma característica de quem tem prótese de silicone, é que quando acontece a descida do leite, a apojadura, como a prótese tá lá, né, ocupando o espaço que seria de células mamárias, digamos assim, de mama, o leite vai brigar por espaço lá dentro. Então a gente vê mais facilmente casos de engurgitamento mamário, casos de mamas muito cheias, desconfortáveis, endurecidas. Então é um processo de paciência. Geralmente acontece no momento da apojadura, da descida do leite, os desconfortos começam e são recorrentes, né? Os casos de engurgitamento são recorrentes, então vai sempre engurgitar aquela mama e tal. Então é uma mãe que sempre vai ter que fazer massagem e ordenha de alívio, vai estar sempre tendo que esvaziar mesmo as duas mamas para conseguir manter e estabelecer a amamentação. Mas isso é transitório, isso o organismo vai se readaptando e com o tempo as coisas vão acontecendo mais naturalmente. Então, essa é a característica mais comum de mulheres que só têm a prótese de silicone, sem passar por nenhum procedimento do tipo tirou tecido mamário, reduziu mama, né? Então, é isso. De uma maneira geral, mulheres que passaram por procedimentos cirúrgicos nas mamas antes da gestação, redução de mama, implantes de prótese de silicone, enfim. A gente não pode falar, principalmente as que passaram por redução de mama, se ela está apta ou não apta a amamentar. Isso não existe. O que a gente vai conseguir determinar ali é mais ou menos uma conduta para ajudar a amamentação a ser estabelecida no pós-parto imediato, né, a partir do momento que o bebê nasce, e no dia a dia, na prática da amamentação, que a gente vai observar todos os fatores que a gente precisa para a gente ver se a amamentação vai conseguir seguir ou não, né, se teve algum obstáculo no meio do caminho ou não, por causa dessa cirurgia prévia, certo? Mas no mais é isso, tá, gente? Então não se sinta mal por ter passado por algum procedimento cirúrgico anterior à gestação, por não ter pensado, às vezes, na época da juventude, ter feito algum procedimento. Ah, meu Deus, será que agora não vou conseguir amamentar? Quero tanto amamentar. Não carregue essa culpa. Muito provavelmente você vai conseguir amamentar. A gente precisa só trabalhar forte em cima disso. E a gente precisa avaliar caso a caso. É muito específico. Então, cada mulher tem sua especificidade. Precisa investigar muito bem a história dessa cirurgia, como é que foi feita essa cirurgia, enfim. Então, é todo um trabalho de investigação e todo um trabalho de conduta muito individual em cima de cada mulher, tá? Mas, de uma maneira geral, o recado isso não vai determinar, tá, sucesso ou insucesso na amamentação. Então, passar por procedimento cirúrgico nas mamas anterior ao processo de gestação não vai determinar se você vai conseguir amamentar ou não, tá? É um processo de avaliação dia após dia, principalmente no pós-parto, né? Tá certo? Espero ter ajudado um pouquinho, porque eu sei que é um assunto um pouco angustiante por quem já passou por esses procedimentos e tem a expectativa de amamentar, fica com essa pulguinha atrás da orelha. Espero ter conseguido dar uma clareada, dar um norte, e principalmente incentivar vocês a buscar ajuda para conseguir amamentar. Porque mesmo que você tenha passado por esse procedimento, não coloque na cabeça que está fadado ao fracasso a amamentação. Coloque na cabeça que você vai trabalhar para que isso aconteça. E se tiver que acontecer, se estiver fisicamente propício o ambiente para acontecer, vai acontecer. Então, é esse o recado, tá, gente? Obrigada, até o próximo vídeo.